Então, essa reunião aqui, acho que o Anderson já mandou a pauta para vocês, né? Uma reunião breve, eu diria, uma reunião mais para a gente fazer uma avaliação da disciplina que já houve, né? O Anderson anotou aqui, a primeira pauta é avaliar a disciplina. Boa noite, Lucileia. A segunda, falar sobre a dificuldade na emissão do boleto. A terceira, nós vamos falar sobre alteração de uma disciplina, sua data e o que houver. Assim, nessa reunião, acho que vocês mais falam do que nós falamos. A gente vai dar esses informativos, mas como é a nossa, digamos assim, a nossa primeira experiência em oferecer um MBA, assim, à distância, né, nessa modalidade do ensino remoto, então é muito importante que vocês nos digam se vocês estão gostando, se tem alguma sugestão a dar, fique à vontade de dizer que essa reunião é aqui entre nós, tá? E aí também aproveito para dizer para vocês que vocês nos procurem se houver alguma dificuldade, se não conseguir resolver com o professor, não hesite em nos procurar, tá? Então, a disciplina de contabilidade aplicada, ela foi ministrada pela professora Denise. Eu gostaria que vocês falassem a respeito, vocês podem falar no chat ou no áudio, como queiram. Me fala aí, quem começa. Pode falar. Boa noite a todos, boa noite, professora Elisângela. Boa noite. Eu me chamo Natália, sou daqui do município de Parintins. E, professora, eu acredito, assim como os demais colegas, eu gostei muito da atividade, né, de todos os conteúdos que foram propostos. Não vou mentir, senti um pouquinho de dificuldade, mas é porque eu nunca tinha tido contato, né, com a contabilidade, então foi um pouco dificultoso, mas nada que se tornasse impossível para que a gente pudesse aprender o conteúdo. Eu acredito que a professora Denise, ela conseguiu repassar bastante do conhecimento dela, por mais que o tempo tenha sido, se a gente for considerar um pouquinho curto, né? Mas eu consegui aprender bastante, eu acredito que ela conseguiu repassar tudo que ela queria para a gente, e eu estou muito feliz, muito satisfeita. Que bom, Natália, fico feliz em ouvir o seu relato. Obrigada. Mais alguém quer falar? Então, assim, o que eu estou imaginando? Nós temos 28 alunos aqui, online, né? A Natália deu aí um depoimento sobre a disciplina. Então, se nenhum outro aluno... Vamos fazer o seguinte, eu não vou pedir em áudio, eu vou colocar aqui no chat, tá? Vou fazer algumas perguntas relacionadas à disciplina. Na nossa primeira reunião, eu vi que tinha muita gente, assim, da área de administração, de economia, poucos alunos da área de contabilidade, né? Mas nós sabemos que essa disciplina, contabilidade, ela tem relação com a área de economia, de administração e outras áreas também, né? Então, antes de fazer algumas perguntas pelo chat, eu vou passar aqui para os alunos que queiram falar no áudio, depois eu faço só uma enquete rapidinho sobre a disciplina, tudo bem? Isabel, pode falar. Boa noite, professora. Só complementando, como a Natália falou, realmente a disciplina foi muito proveitosa. Eu já sou formada em contabilidade, apesar de muito tempo, né, sem atuar. Eu me formei em 2010, né, e voltei agora para esse MBA por uma necessidade profissional mesmo. Então, muita coisa já tinha esquecido. A professora tem uma didática muito boa. O único ponto que eu coloco, que aí eu sei que a gente tem que se esforçar, é o MBA,
Mas, assim, eu tive um pouco de dificuldade em realizar atividades todos os dias, né? Porque a gente tinha aula à noite e aí era passado uma atividade e a gente tinha até o outro dia, 5 horas, se eu não me engano, da tarde para colocar. Só que a gente trabalha, não sei se a grande maioria trabalha, mas eu pelo menos trabalho. Então, assim, eu tive um pouco de dificuldade de fazer gestão desse tempo para fazer, porque os exercícios eram exercícios longos, não eram exercícios difíceis, eram exercícios longos, né, para fazer. Então, assim, eu algumas vezes me via ali meio que, né, correndo contra o tempo, porque a gente, ou eu ficava um pouquinho a mais, então ia dormir tarde, né, da noite, ou tinha que aproveitar ali meu horário de almoço. Apenas isso, assim, que eu achei que, né, que se eu fosse pontuar algo, seria nesse sentido, tá? Estou dando aqui minha opinião. E uma outra coisa também, aí eu já não sei se foi um problema técnico aqui comigo, né, com a minha dificuldade com o CLES, porque, apesar que eu nem diria que é dificuldade, porque o meu filho, ele também usa bastante o CLES, e ele sobe documentos sobre atividade no colégio, e eu não consegui nenhuma das vezes fazer isso, tá? Eu tentei mudar de computador, eu não sei o que é que acontece, que eu não conseguia subir as atividades. Não estou falando para mudar a plataforma, não, porque eu até gosto dela. Só que eu avisei a professora que eu ia enviar, então, pelo e-mail, né, que foi até uma orientação dela, só que eu não sei se ela não sei o que aconteceu, a nota das atividades elas não foram lançadas ainda. Não sei se mais alguém está com esse problema, mas eu estou acreditando que por eu ter enviado todas as atividades por e-mail, ela pode não ter percebido que eu enviei, apesar de eu ter falado algumas vezes que eu estava enviando pelo e-mail. Tá? Então, assim, não foram lançados, não sei se ela já fechou, né, de lançar todas as notas, eu não sei qual é o processo, como é que está esse processo aí de fechar essa disciplina com ela. Certo. Tá, então deixa eu responder primeiro. Então, muito importante, viu, Isabel, você falar dessas questões, eu estou anotando aqui, por exemplo, está aqui presente na nossa reunião a nossa monitora Diana. Diana, disponibiliza aqui teu telefone, porque a Diana, ela pode ajudar você nessa questão de acessar o Classroom, nessa parte de informática mesmo, tá? Vou pedir para ela postar aqui o telefone dela, qualquer coisa, vocês mandam mensagem para ela, ela que grava os vídeos, tá? Que dá esse suporte na área de informática. Eu acho, professora, que a Diana, inclusive, me ajudou com a primeira. Como eu não estava conseguindo e estava chegando o horário de postar, ela disse para mim que ela ia postar por um outro e-mail, que eu acho que foi a única atividade que foi postada, e os demais eu continuei colocando pelo e-mail mesmo, tá? Porque eu tentei trocar de computador, não sei o que aconteceu comigo. Mas a Diana me ajudou, a primeira vez ela me ajudou. Se ela estiver aqui, ela vai lembrar. Tá ótimo. Então, lembrar, tá, pessoal, que a Diana é o nosso suporte nessa área de informática. Vocês tiverem algum problema, a Diana ajuda nesse sentido. Quanto à questão da nota, eu vou anotar aqui para que o Anderson entre em contato com a professora para ver essas questões do registro das notas, de ler o e-mail de vocês, esse tipo de coisa. Tá bom, Anderson? Então, anota isso daí para falar com a professora. Aí, antes de passar a palavra para a Cartejane, eu vou ler aqui um e-mail, aqui no bate-papo, né? Da Dionara. Tive dificuldade apenas com o prazo da entrega, embora ela tenha deixado tempo para fazer depois, mas eu já chego do trabalho. Eu estou vendo que a questão aí, realmente, o MBA, talvez vocês não estejam acostumados, digamos assim, com essa realidade, né? Porque tudo é muito rápido mesmo. Eu sou professora de pós também, e aí, o que acontece? Ministro aula hoje, amanhã, olha, eu vou ministrar tal coisa, dá uma lida nesse texto para a gente discutir. Então, enfim, depende de cada disciplina, mas o aluno tem que tentar conseguir um tempinho para pelo menos ler, olhar o texto, fazer alguma coisa para chegar na aula
e a gente trabalhar aquele texto, né? Mas a entrega das atividades, né? Aí isso é uma coisa que vai variar de disciplina para disciplina. No caso dessa daí, toda vez que vocês tiverem, digamos assim, uma dificuldade para entregar, se o prazo que o professor colocou foi muito pequeno, alguma coisa nesse sentido, também passa essa demanda para o Anderson falar com o professor para ver se ele dá posterga esse prazo, entendeu? Dependendo da complexidade da atividade, nós podemos conversar com os professores para que eles aumentem um pouquinho esse prazo, né? Dependendo também da complexidade da atividade que ele passou, tá? Deixa eu ver aqui, consegui, também fico feliz, aqui a Dionara falou colocou aqui que conseguiu acompanhar, isso é muito importante, viu? Vocês estão dizendo aí que está conseguindo acompanhar a disciplina da professora, mesmo sendo de outra área, isso é muito legal, saber disso daí. Aí aqui, Lucélia, confesso que tive dificuldade, pensei em desistir, não, nem sonhando, viu, Lucélia? Não desiste. Não, diante de uma dificuldade, não pense em desistir, tá bom? Que esse curso ele é muito, muito importante para vocês, porque ele é um curso eclético, com várias disciplinas de contabilidade, de auditoria, controladoria, entre outras. Então, é uma oportunidade que é única. Por favor, não desista ao se deparar com alguns desafios, que todos nós temos desafios, certo? Vou passar agora a palavra aqui para a Cartejane. Pode falar, Cartejane. Ainda não consegui te ouvir, não estamos te ouvindo. Você começou a falar? Depois da Cartejane, levantou a mãozinha aqui o Daniel, em seguida. Tá, você vai falar aí no chat ou no áudio? Porque nós não estamos escutando você, Cartejane. Deve ser algum problema no áudio. Enquanto consegue resolver, vou passar aqui a palavra para o Daniel, tá? Para a gente otimizar o nosso tempo. Depois volta aí para você. Oi, Pode tá falar, ouvindo? estou te ouvindo. Boa noite, professora. Para mim foi muito dificultoso porque é uma experiência nova, né? Ouvir aula online, assim, principalmente quem é acostumado a fazer atividades ali no ao vivo, né? Como eu posso dizer, assim. E eu não tenho experiência nenhuma com contabilidade. E por falta desse entendimento e também por causa assim que eu tenho um pouco de déficit de atenção, mesmo que eu esteja ouvindo as aulas, mas quando fala assim, que é só falado, assim, que a gente não consegue desenvolver, automaticamente eu começo a fugir sozinho, entendeu? Do entendimento. É um problema, mas nada que dificulte. Mas, infelizmente, Posso te dar tudo uma que eu... sugestão? Hum, Posso te dar uma sugestão? pode. Pega um caderno e vai anotando algumas coisas que a professora for falando no teu caderno, porque isso vai te ajudar a se concentrar no que ela estiver falando. Entendeu? A ideia que eu tinha era assim, se a gente tivesse uma apostila de cada curso que a gente já pudesse acompanhando dentro dessa apostila. Porque faz até que a gente venha fazer revisão, né, para fazer as atividades. Eu vou anotar aqui, mas é muito difícil o professor ele passar uma apostila. Normalmente, na pós, ele passa os slides. Você pode também, de repente, vou te dar uma dica. Como ele, no primeiro dia, ou ela já apresenta o plano de ensino, você sabe qual o conteúdo que o professor vai ministrar naquele dia, baixe alguns textos falando desse assunto e faça algumas anotações no percorrer da aula. Agora uma pergunta. Quem reprovou, como é que vai ficar a situação? Você foi reprovado? Foi. Anderson, qual é o plano B para alunos que não conseguiram tirar a nota? A nota mínima é 7, né, Anderson? Isso, a nota mínima é 7, né? A professora hoje já estava fazendo o lançamento das notas, né? Eu acredito que amanhã já vai ter consolidado ali
os alunos que tiveram nota para aprovação e aqueles que não tiveram, né? Que aí juntos a professora a gente pode verificar, né? Uma atividade ou uma outra avaliação que possa somar com a prova com a nota que ele já tem, né? Ah, tá. A última pergunta é o seguinte, professora, é porque assim, ó, pra gente aqui do Baixo Amazonas, eu tô em Maués, só que eu sou parintinense. Eu moro em Maués, só que eu sou parintinense. E todos os anos eu participo do festival, mas trabalhando. E meu trabalho no Festival de Parintins, ele é assim, 7 horas eu tô nele. Agora é lá para as 3 da manhã que eu saio dele. Então, assim, não é aquele trabalho assim que tu faça 8 horas, ele é um trabalho atípico, entendeu? Na semana do festival. E a gente tem curso dessa semana. Eu estava preocupado com esta questão, entendeu? Para isso, o Anderson vai antecipar aí a pauta, que é a alteração da disciplina da professora Edileuza. Pode antecipar, Anderson. Agora, uma dica para o colega, lá onde a gente põe o Prime, lá onde a gente põe a atividade, ele só pega se o Google, o e-mail lá da gente, do celular, ele não tiver sobrecarregado, porque se ele tiver sobrecarregado, ele não passa a atividade. Tanto que para me passar as atividades, eu tive que apagar foto, vídeo, muita coisa, aplicativos, para poder ele conseguir fazer ele conseguir retirar a atividade e botar para envio. Se tiver cheio, ele não envia, ele não consegue fazer. Então, assim, tem que olhar no seu celular, porque como é seu e-mail, é o mesmo e-mail do celular. Se ele tiver carregado, ele não passa. Uhum. Tá, vamos por partes. Obrigado. Primeiro, nós fizemos uma alteração aqui no cronograma, tendo em vista que na semana bovina, né, realmente chama semana bovina. Algumas pessoas vão para Parintins, outras trabalham. E aí, pensando nisso, houve uma alteração aí da disciplina da professora Edileuza, gestão do capital circulante, que a disciplina dela que vai ser alterada, né, Anderson? A data? Isso, professora. Uhum. Alguns alunos já tinham antecipado, né, essa questão da participação aí, né, direta ou indireta no festival, e também tem um número muito significativo de discentes ali do município de Parintins e proximidades, né? Então aí a gente conversou com a professora Edileuza, né, e ela mesma deu ali uma sugestão de data, né, em alternativa a essa data que a gente tinha proposto aí de 23 a 28 de junho, né? E a data que a professora indicou, a professora Edileuza, né, considerando todo esse contexto aí, é 7 a 12 de julho. Anota aí, pessoal, a nova data. Tá? Então, a disciplina da professora Edileuza vai ser transferida para esse período que o Anderson está informando, de nova data 7 a A 12. 12 de julho. Então, essa parte aí já está resolvida. Não precisa se preocupar com disciplina na semana bovina. Essa aí já resolveu. Professora Tá. Isabel, então a gente vai ficar com 2 disciplinas agora em julho, ou a próxima vai alterar também, as próximas? Anderson. Vão ser 2 disciplinas no mês mesmo, né? Vai ter um intervalo ali, né, que dá para vocês saírem de uma disciplina e irem para outra, porque também a gente não pode alterar muito o cronograma, né? Até porque eu acredito que a maioria dos discentes já se programaram, né, conforme o cronograma que a gente publicou. Mas nesse caso aí de Parintins, realmente, né, do Festival Folclórico, que movimenta todo o estado, né? Então foi preciso fazer. Mas as demais disciplinas permanecem ali no cronograma como estavam, né? Tá certo, obrigada. Ok, Natália. Passar a palavra para a Natália. Eu só gostaria de fazer uma pontuação, né, em relação a esse assunto do festival. Eu sou daqui do município de Parintins, e além de ter toda essa questão de pessoas que trabalham na festa, as pessoas que vêm visitar o município para participar também do evento, a questão da conectividade aqui na cidade. Como vem muita gente para cá, a internet fica muito ruim. Então, se a gente não conseguisse, né, mudar essa data, nós daqui de Parintins, por exemplo, não conseguiríamos participar, porque a internet fica
fica realmente muito ruim, até mesmo para você se fazer ligação ou mandar uma mensagem, fica difícil. Então, eu gostaria de agradecer vocês por terem pensado, né, por esse lado também, pensado na gente, os demais colegas que trabalham também no festival, né, agradecer vocês por ter pensado. Eu estava preocupada com essa situação, eu estava aguardando ansiosamente essa reunião, porque eu queria pontuar justamente isso. E eu gostaria de agradecer também aos colegas por aceitar essa mudança. Ai, que bom, Natália. Bom, tem mais alguém para falar? Alguém mais quer falar? Então, eu já vou fazer aqui uma enquete no chat, né? Então, é uma enquete rapidinho. Aqui nós temos 28 alunos. A pergunta vai ser o seguinte: vocês gostaram da disciplina digamos assim, da metodologia? Sim ou não? Coloca rapidinho aí no chat. Ok. Aí, vou fazer uma outra pergunta. Certo, continue. Tá. O prazo para envio das atividades, ela foi adequada, sim ou não? Tá, vão respondendo. Não se preocupe que eu não vou dar nome aos bois, não. Aqui eu só estou anotando o resultado para a gente, digamos assim, buscar soluções, tá? Sim, não, razoável, ok. Tá. Tá. Beleza. No percorrer, vai, continua. Só vou fazer a próxima pergunta quando vocês terminarem de responder. Ótimo, beleza. Durante a semana da disciplina, tá, peraí, vai. Temos até porque ela termina. Certo, tá. Durante a realização da disciplina, vocês tiveram problema de internet, sim ou não? Tá. Estou vendo que a metade teve, metade não teve, problema de internet. Tá. Internet, já ia perguntar da energia. Energia, tá, beleza. Bom, ok. Então, energia. Então, para a gente, o que importa, pelo menos esses pontos, mas se vocês pensarem em outros pontos que eu não tenho abordado aqui, poxa, eu terei aula em outra cor nessa nova data, poxa, aí, Ieda, aí, Anderson, solução para Ieda, tem? É, se ela puder nos mandar um e-mail, né, relatando aí, né, o conflito de agenda, né, devido à nossa mudança, a gente encaminha a professora Edileuza para ela já ir preparando um estudo dirigido, né, para os alunos que não puderem participar, né? Uhum, tá. Então, pessoal, assim, o mais importante para a gente são essas perguntas, tipo, se vocês se adequaram a essa dinâmica, a essa nova realidade, se vê a questão da internet, porque se não tiver internet não tem aula, né? Então, é o que nós gostaríamos de saber em relação a esse assunto, mas se tiver outro ponto que eu não abordei, eu não perguntei de vocês, esse é o momento para falar, tá bom? Nós queremos ouvir vocês, ok? Natália.
Desculpa, eu levantei a mão sem querer. Tá. Mais alguém quer falar sobre esse ponto? Então, vamos à segunda pauta aqui, dificuldade da emissão do boleto. Vou passar a palavra para o Anderson. Esse daí está sendo um gargalo, né? De fato. Então, qual é a nossa sugestão, né? Porque realmente ela está com dificuldade, sempre independente de qual pós, né? Porque as fundações elas têm o seu portal e aí já foge do nosso controle ali, porque já é direto entre o financeiro e os discentes mesmo, né? Então, o que que a gente vai sugerir agora, né? Que os alunos que não conseguiram fazer o cadastro, ou seja, não emitiram o boleto, que tentem amanhã, né? A gente vai disponibilizar novamente o contato lá da fundação, porque são eles que fazem essa facilitação, né? Eles que podem facilitar, mas aí, ao mesmo tempo, vocês também coloquem lá o nome de vocês. Ou tem duas opções, né? Ou vocês coloquem o nome de vocês, ó, preciso do boleto, aí colocam o nome e a Gabriele vai pedir o boleto lá da fundação para enviar para vocês, tá? Então aí a gente tem essas duas opções. A primeira, que é para fazer o cadastro, porque isso aí vocês vão precisar fazer mesmo, junto à fundação. E o segundo, que é, na verdade, para tentar amenizar agora, né, que é o boleto que ficou ali do mês de junho, né? Então, aí a Gabriele vai pedir da fundação os boletos para encaminhar para vocês. Sobre essa pauta, alguém quer perguntar alguma coisa do Anderson? Lucivaldo, pode falar. Depois o Daniel. Boa E noite, estão me depois o ouvindo? Roberto. Pode falar, Estou sendo nessa ouvido? hora. Desculpa. Oi, estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. A minha pergunta não é sobre o boleto, na verdade, poderia até ser em relação à pauta anterior. É sobre a didática das avaliações. Será o mesmo modelo ao qual foi aplicado a contabilidade aplicada, lá os exercícios e depois responder o questionário? Todas as disciplinas serão esse modelo ou terá uma outra didática? Cada disciplina, por exemplo, ela tem uma didática diferenciada. Então, cada professor, ele vai... Então, pode ser que essa didática se repita ou não. Varia, entendeu? Então, mas normalmente isso é muito relativo. Agora, eu não saberia te dizer qual seria a metodologia, por exemplo, da professora Dileuza ou do professor Nier, que são os próximos, né? Ou o professor Afrânio, mas dizer para vocês que não é igual, assim, pela minha experiência, normalmente não é. Tem algumas coisas que são muito semelhantes, né? Eu, por exemplo, nas minhas disciplinas, eu cobro, nós discutimos texto, dependendo da disciplina também, né? Discutimos metodologias, eu passo trabalho em grupo, mas isso é relativo. Tem professor que passa a prova, tem outros que mandam fazer resumos, que mais? Analisar casos. Então, cada disciplina dessa, ela tem uma metodologia diferenciada. Então, cada disciplina dessa, por ter um conteúdo diferenciado, vai requerer uma metodologia diferenciada, ou pode ser que ela seja parecida com outra, né? Então, isso é muito, muito relativo. Mas, assim, eu quero dizer para vocês que, digamos assim, que mesmo que vocês não tivessem gostado, assim, alguns, né, na metodologia dessa disciplina que aconteceu, então não fiquem desanimados, porque isso pode ser que na próxima disciplina a professora aborde uma outra estratégia,
certo? Então, Então, a professora, a pergunta foi em relação, porque nós ficamos muito ansiosos em relação à uhum, prova. E eu, no caso, eu deixei para responder o questionário já no último minuto, porque eu fiquei muito focado em resolver. E, nesse período, eu esqueci do questionário. Então, e não ficou bem na minha mente ali essa segunda parte. Então, aí, porque acredito que até em algum momento foi falado que ela ia passar o material para ser resolvidas as questões e sim um questionário. Foi dito sim, não estou falando que não foi dito. sim, Só sim. que eu foquei no material e esqueci da segunda parte. Então, eu já lembrei, já depois de ver algumas mensagens, já no último minuto, e foi aquela correria, que não ficou bem na minha mente que tinha as duas partes. Mas se isso daí for bem esclarecido, eu acredito que eu não teria, assim, eu teria focado, mas saberia que a segunda parte também ia existir ali. Eu aproveito até para sugerir, inclusive toda vez que eu ministro aula, eu também faço a sugestão, levem para frente do computador um caderno e uma caneta, anotem tudo, porque escrever retém melhor do que só assistir, ou só anotar no Word, num Doc. Anotem. O professor vai falando, porque o computador ele distrai. Outra coisa, fecha aplicativos, WhatsApp, essas coisas, fecha, não olha. Isso ajuda você a se concentrar. Se você abrir um aplicativo desse, aí isso pode comprometer a sua atenção, entende? Então, é a dica que eu dou para vocês. Peguem o caderno, anotem, o professor vai falando, slide, vai anotando alguns pontos, que aquilo ajuda você a memorizar as informações, tá bom, Sivaldo? Obrigado pelo esclarecimento. Nada, próximo, na fila da... Foi. Pode falar, Daniel. A questão do boleto que eu vi, olha que eu deixei para retirar o boleto no último dia, né? Mesmo do quilo brasileiro, no último momento. Eu vi assim que a gente tinha que olhar com muita atenção as informações, porque quando a gente abre a página do boleto, ele diz assim, tem que acessar o canto superior, aí é muito pequenininho, e o formato que está lá, aluno, escrito assim, ele passa muito despercebido. Então, se você não conseguir entrar lá e ir depois para a informação que está lá no e-mail, que é a primeira senha, você não consegue entrar. Depois eu tive dificuldade logo nos três primeiros momentos, depois eu fui ler minuciosamente, aí eu vim entender como era. Então, assim, às vezes, porque tem gente que tem um pouquinho de dificuldade com essas coisas, dá para fazer ensinar essas situações, às vezes, estilo vídeo, que aí você tem mais facilidade de ter a visibilidade, porque o que eu vi, a dificuldade foi essa. Mas depois foi tranquilo, que eu fui ler minuciosamente cada detalhe, aí foi tranquilo, eu tirei o boleto, fiz o pagamento não. Outra coisa, se o boleto tivesse possibilidade de pagar via Pix, que ele só dá para pagar via boleto mesmo, tive que botar num outro celular para me escanear ele justamente para fazer o pagamento, entendeu? Que eu não faço em banco, não. Mas assim, não tive dificuldade nenhuma, foi feito pagamento e depois eu fui ver lá, já estava automaticamente dado baixa, no dia 10 mesmo. Entendi. Beleza, Daniel, que bom que você conseguiu fazer essa transação aí do boleto. Alguém mais quer falar? Bom, aí, que mais? Então, alterações do cronograma. Anderson, já passou o novo cronograma para eles? Ainda não, Ou professora, vamos passar após a reunião aqui. após a reunião? Então, o Anderson vai passar para vocês esse cronograma, mas com esse pequeno ajuste da disciplina da professora Edileuza, para que vocês tomem conhecimento desses períodos das disciplinas, tá? No mais, era isso que eu gostaria de falar. Eu queria saber se alguém mais quer falar alguma coisa.
ou perguntar. Então, é assim, pessoal, é uma dinâmica diferente a pós-graduação. É uma semana corrida, cansativa, e que você realmente tem que tentar buscar um tempinho para olhar o material, para poder à noite ter as aulas, feche os aplicativos, deixa o WhatsApp, se concentra, se possível, assista a aula num lugar mais calmo. Isso ajuda você a se concentrar e anotem no caderno todas a fala do professor, os pontos mais importantes, isso ajuda você a fixar essas informações. Catiana, tive dificuldade na primeira atividade com o prazo, pois foi algo novo para mim. Inclusive, não entreguei, mas depois organizei, beleza. Normalmente, assim, o prazo é uma semana depois que termina a disciplina, né, antes, para entregar a atividade, não pode postergar muito, tá, pessoal? No máximo uma semana, é difícil. O professor dá mais de uma semana para entregar todas as atividades, porque ele tem que prestar conta dessas notas, tem que registrar, tem que registrar no sistema, fechar a disciplina. Então, realmente, é tudo muito corrido. Por isso que é só uma semana por mês, tá? Mais alguém quer falar alguma coisa? Anderson, quer dar mais algum recado? E a gente tem algumas sugestões, né, de envio de material com antecedência. Aí aqui, após a reunião, já vou falar com a professora Edileuza, tá? Que é a professora da disciplina de Gestão Capital Circulante. Já pedi para ela, né, o mais breve que ela puder, né, para a gente poder compartilhar com vocês. Tá, eu gostaria de pedir, se possível, se vocês puderem, abrir a câmera, que eu queria tirar uma fotinha. Pode ser? Professora, tem uma dúvida aqui, né, sobre a entrega. Existe a possibilidade de entregar após o prazo? Uma sugestão que a gente dá é sempre conversar com o professor da disciplina, né? Que às vezes o professor ministra a aula, coloca um prazo, não se fala na hora, né? Aí depois a gente tem que falar com o professor, mas se possível, né, se vocês verem que o prazo é muito apertado para a atividade, já podem alinhar mesmo com o professor, né, que aí ele faz o ajuste lá no cronograma dele. Beleza, Anderson. Então, vocês podem abrir a câmera só se der, não é obrigatório não. Para a gente tirar uma foto aqui, eu vou pedir para depois o Anderson postar no grupo de vocês. Já passaram o perfume para a foto? Estão cheirosos? Não, brincadeira. Só para abrir um sorriso aí para a nossa foto. Tá? Vai, hein? Vou printar. Espera aí, deixa eu só fechar essa conversa aqui. Vai. Mas peraí, eu me enrolei aqui. Pronto, pessoal, muito obrigada, viu? De mais é isso, desejo a todos uma boa noite, tá? Nós anotamos aqui os pontos mais importantes dessa reunião. À medida do possível, nós vamos tentar sanar essas dificuldades, tá bom? E é isso. Então, boa noite para vocês e até uma próxima reunião. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.